Olá pessoal, este é o vídeo número 13 e o tema é custeio baseado em atividades. Este tema foi bastante discutido há umas 2 décadas e o foco da discussão era o gerenciamento dos custos a partir também de um elemento que compõe este processo de apuração de custos, chamado atividades desenvolvidas nas empresas, nas indústrias especificamente, onde se verifica que para desenvolver determinada atividade eram necessárias, melhor dizendo, outras atividades. Então, a partir daí, identificou-se, mais especificamente isso ocorreu no Japão, que era um dos países que mais desenvolveram o sistema de custeio bastante, digamos assim, apurado, porque era necessário competir com outros países industrializados. Então o Japão se aperfeiçoou bastante nos sistemas de custeio. Então, a partir deste estudo e desta análise de como funcionavam os sistemas de custeio dentro da indústria, só no parque produtivo, verificou-se que muitas atividades tinham relação direta com a produção, mas não eram computadas nos custos. Eu vou tentar explicar isto falando de uma atividade que não é na área de custos. Eu vou tentar explicar o consumo de pão diário de uma determinada família que mora a 10 quilômetros da padaria ou da delicatessen ou do local onde essa família compra seus pães diariamente, pelo menos uma vez por dia, e no final do mês alguém resolveu apurar quanto gastava com pão por mês, qual era o gasto mensal, médio mensal do consumo de pão. Não considerou a atividade de ir e voltar todos os dias para pegar estes pães. E o que é que estava no cômputo deste ir e voltar? Esta família ia de carro, alguém da família ia de carro e voltava de carro. Então, nesta ida de carro e volta de carro, de automóvel, isso tinha um gasto que não estava sendo observado. Este gasto era o consumo de combustível. Só para simplificar, vamos dizer que diariamente esta família gastava R$5 de pão, o que significaria, em média, R$150 por mês de pão, mas não computava a ida e volta ao local, podia ser a padaria, a delicatessen, ao local onde ia comprar os pães. Não era computado o consumo de combustível, já que ia e voltava de automóvel. E depois que foi feita esta conta, identificou-se que ir e voltar para comprar os pães custava ou se gastava bem mais do que o valor dos pães. Simplificando, gastava 1 litro de combustível para ir e 1 litro de combustível para voltar. 2 litros de combustível, de uma forma bem aleatória, aproximadamente R$240 de combustível por mês para ir comprar os pães e voltar, admitindo-se que se gastava 2 litros de combustível, um preço hipotético de R$4 de combustível. Então, esta família gastava R$240 por mês de combustível para ir comprar pães. E no cômputo da família, na anotação dos seus gastos mensais, só estavam sendo computados os R$150 gastos com o pão e não os R$240 gastos com combustível. Podia ser até que este gasto de combustível estivesse sendo anotado em outro local, dentro de uma conta geral do mês, quanto se gastava de combustível por mês, mas não havia uma associação em termos de gerenciamento de gasto de quanto era deste gasto de combustível o valor relacionado à
compra de pães. Olha que coisa interessante. Então a família percebeu que não gastava somente R$150 por mês de pão, considerando um gasto diário de R$5, média de 30 dias, R$150 de pão. Gastava, na verdade, R$150 de pão, da aquisição e consumo dos pães, e mais R$240 da atividade de ir buscar os pães. Então isso significava, em tese, dentro de uma lógica razoável, o gasto de pão representava R$390 por mês. E o que muda? O que muda é se os pães fossem adquiridos em um local próximo da casa, a pessoa fosse andar e voltasse, não teria esse gasto de R$240 de combustível. Isso é bastante fácil de entender. Então, o que acontece em muitos gerenciamentos de gastos é não se associar ou não se vincular a algumas atividades que representam, digamos assim, parte daquele gasto que não é computada. Essa atividade não é computada neste gasto. Voltando para uma indústria, por exemplo, podemos entender que o departamento de compra de uma grande indústria, admitamos que só compra para a indústria, não tem outras atividades na empresa, não tem atividade comercial, não tem atividade de prestação de serviço. Então, o departamento de compras, vamos admitir que esse departamento tenha um gasto mensal entre pessoal, parte administrativa, enfim, seguros alocados, de R$30.000 por mês. Esse gasto, em termos de gerenciamento de gasto, não é computado no custo de fabricação dos produtos. Óbvio que vai ser absorvido de alguma forma. Mas do ponto de vista de gerenciamento de gastos da produção, no momento do gerenciamento, da alocação apenas em nível de gerenciamento, esse gasto pertence à atividade produtiva. Não está dentro da produção, mas o gerenciamento pode indicar que para produzir eu não gasto somente os valores das matérias-primas, do material secundário, das materiais secundários, das embalagens, eu gasto também aqueles valores que são aplicados ou empregados na atividade de compra das matérias-primas e dos produtos. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.